Muito boa noite a todos e a todas. A partir de agora estamos juntos aqui no Jornal da Noite e também através do facebook.com/Repórter Nares e também através do YouTube. Não sabemos em quem acreditar. Esta semana que está se iniciando, uma representante da Organização Mundial de Saúde disse para não se preocupar com a Omicron. Agora vem uma outra representante, agora também da Organização Mundial de Saúde, Maria Van Kerkhove, que disse que o mundo enfrenta um tsunami, de infecções, tanto da variante Delta quanto da Omicron. E para que a segurança no Natal, abre aspas, a vacinação por si só não é suficiente, fecha aspas. Em entrevista ao jornal espanhol El País, a epidemiologista apela aos governos que, abre aspas, não esperem para agir, fecha aspas, abre aspas. E não quero dizer confinamento, antes de verem aumentar o número de internações, tornem obrigatório o uso de máscara, o teletrabalho, reduzam o número de pessoas em eventos, aumentem a vigilância do genoma do vírus e preparem os hospitais. Fecha aspas, pediu Maria Van. A representante da OMS lembrou que, abre aspas, mesmo na Europa, que tem altos níveis de vacinação, ainda existem bolhas de pessoas vulneráveis que não foram vacinados ou não têm a vacinação completa. Abre aspas. Esse é o grande problema. Seja qual for a variante, espera-se que a Omicron consiga escapar imune até certo ponto. Mas isso não significa que vacinas sejam inúteis. Significa que podem proteger da mesma forma que vimos com a variante Delta. Agora, tem uma representante da OMS que fala uma coisa, agora vem outra e fala outra coisa, vai entender o quê? Mas depois, ainda hoje no jornal aqui, nós vamos ver um advogado, vamos ver e ouvir um advogado que se pronunciou na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele é advogado do setor jurídico da Câmara Municipal de São Paulo, mas ainda daqui a pouquinho. Vamos para um acidente ocorrido na noite de ontem, quando vitimou aí um açougueiro de 43 anos, que morreu após sair do trabalho. Trabalhador nato, um trabalhador realmente que trabalhava em 2 períodos, em 2 açougues aqui em Pirassununga. De manhã num comércio, à tarde no outro comércio. Quando ele estava de folga, num comércio, no outro não estava, então era uma pessoa que trabalhava mesmo. E encontrou a morte ontem por volta das 19 horas. Ele residia na cidade de Santa Cruz das Palmeiras e depois de deixar o trabalho em Pirassununga, seguiu como de rotina para sua cidade. Ali na Avenida Dionísio Bortolotto, com o cruzamento com a Pedro Milênio, houve um choque entre 2 motocicletas. E o condutor de uma delas, o açougueiro Adilson Donizete dos Santos, de 43 anos, que era casado, foi socorrido pelo SAMU e, não resistindo aos ferimentos, veio a óbito no pronto-socorro daquela cidade. O outro condutor da motocicleta de 25 anos, uma Yamaha Danilo, ou melhor, uma Honda Danilo de 25 anos, nada sofreu. O delegado de plantão, depois de acionado pelos policiais militares Bourbon e Vieira Júnior, do policiamento de área da cidade de Santa Cruz das Palmeiras, acionou a perícia técnica e o corpo foi removido para o IML. A ocorrência foi registrada no plantão da Polícia Civil Judiciária. O Vinícius deve estar mostrando para a gente aí a foto da vítima fatal. E nossos sentimentos mesmo, porque era um trabalhador nato. Para você ter uma ideia, ele saía de um trabalho e entrava no outro no mesmo dia. Enquanto nós vemos aí assaltantes de motocicleta, bandidos que conseguem fugir, caem das motocicletas e saem correndo sem nada acontecer. Isso que eu não me conformo. Um trabalhador, pai de família, trabalhador nato.
Trabalhava em 2 empregos em Pirassununga. Em 2 empregos. E disse mais uma vez, quando ele estava de folga num emprego, ele não estava de folga no outro. Isso significa que não tinha tempo para descansar. Nossos sentimentos à família, que realmente Deus a conforte. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Eu quero falar para você da farmácia Amadorzinho. Nós da farmácia Amadorzinho sentimos muito prazer em atender nossa clientela. Por isso, primamos pelo aviamento correto das receitas médicas para que sua saúde esteja sempre perfeita. Por isso, não esqueça, na farmácia Amadorzinho, sua saúde merece o melhor cuidado. Por isso, nós da farmácia Amadorzinho estamos sempre, mas estamos sempre mesmo, apostos para atender você do jeito que você merece. O médico receitou, o endereço certo é a Rua Major Pereira, 157, 3561-3712, farmácia Amadorzinho. E a Bacarim Influente Corretoras de Seguros. Bacarim Influente Corretoras de Seguro em Pirassununga, onde você realmente pode, do Iapoque ao Chuí, dos 4 cantos do país, fazer o seu seguro. E muito mais em conta. Você das capitais, dos estados, você morador em qualquer parte do Brasil, em qualquer cidade do Brasil, pode sim fazer pela internet, né, o seu seguro em Pirassununga com a Bacarim Influente Corretora de Seguros. Você tem várias situações para falar com a Bacarim Influente Corretora de Seguros. Temos o www.bfcorretora.com.br www.bfcorretora.com.br ou bfcorretora@bfcorretora.com.br bfcorretora.com.br. Você de qualquer parte do país pode fazer, faça a sua consulta. Depois você vai me dar a resposta que realmente vai me falar que realmente eu tinha razão quando falo que os preços da Bacarim Influente são os melhores aplicados no Brasil. Agora, aqui em Pirassununga, meu amigo, você já sabe que o preço é bem aplicado mesmo. Por isso, a Bacarim Influente atende você de todo o Brasil com todas as corretoras de seguro. Faça um orçamento e você vai se ficar satisfeito para uma renovação ou para o primeiro seguro. Avenida Prudente Moraes, 1620 Centro. Telefone e o WhatsApp 19 3561 2314 19 3561 2314. Bacarim Influente Corretora de Seguros. E vamos falar para você agora também da Pira Auto Center. É isso mesmo, Pira Auto Center em Pirassununga. Pira Auto Center é onde você leva o seu veículo para fazer serviços de mecânicas geral. Serviço geral de mecânica, suspensão, freios, escapamentos, alinhamento e balanceamento, super troca de óleo e filtro. Tudo isso com a Pira Auto Center. Pira Auto Center. Serviços de mecânica, suspensão, freios, escapamentos, alinhamento e balanceamento. São 2 telefones, 3562 3659, 3562 3659, 3561 4017, 3561 4017. E a Pira Auto Center vai buscar o seu carro até a sua casa, até a sua empresa, até a sua loja, depois leva o carro de volta para você. Se você preferir ir tomar um cafezinho, obviamente você vai até a Pira Auto Center e eles te levam para você, para o seu endereço, num carro próprio da Pira Auto Center, que faz o serviço de leva e traz. Pira Auto Center em Pirassununga, 3562 3659, 3561 4017. Pira Auto Center em Pirassununga. E vamos lá para... E a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo já está em novo endereço. É isso mesmo. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Pirassununga, o secretário, a fim de fazer economias, resolveu sair do prédio onde estava, que é lá no Centro de Convenções,
para vir ao Castelinho, onde está sendo agora atendido a administração da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ao setor administrativo. Isso tudo para economizar. É bom economizar isso. Então nós estamos aí agora dizendo para vocês que a Secretaria de Cultura e Turismo deixa de ocupar um prédio grande, que gastava-se energia. O secretário chegou a isso aí e hoje está agora, então, no Castelinho para atender a toda a população. Temos aí que realmente dar crédito às pessoas que gostam de economizar, né? Gostam de economizar aí bastante. E também parabenizar as pessoas que criticam a gente também. Muito obrigado. Com as críticas que todos crescem, né? Agora, não fakes, né? Fakes é meio chato, né? Fake pessoas incapacitadas, pessoas que não têm moral, pessoas que não têm condições de falar a verdade, né? E fica falando inverdades através de fakes. Não se esqueçam que fakes é fakes. O fakes vira contra o fakes também. Eu volto daqui a pouquinho. Nós falamos da representante da OMS. Agora nós vamos ouvir daqui a pouquinho, depois do intervalo, um advogado. Ele fala por cerca de 12 minutos. Eu gostaria que o senhor e a senhora ouvissem atentamente ao que ele diz em relação a vacinas. Vamos para o intervalo. Pode ir? Do Tapeçaria, grande quantidade em materiais para tapeçaria em geral, serviços de tapeçaria em autos, vendas de capachos. Em Do Tapeçaria você encontra também tecidos, espumas, plásticos e capotas marítimas. Em Do Tapeçaria, localizada na rua 13 de maio, 2652, esquina com a rua Coronel Jeremias José de Almeida, região central da cidade de Pirassununga, 3561-5062. Você encontra o melhor preço de toda a região. Falando para você dos loteamentos de Pirassununga, ali vendidos pela Xavier Imóveis. Nós temos o Girassol, o Amente e também o Saidio. São lotes de qualidade, fácil acesso a toda a cidade. Seja hospital, unidades de saúde, pronto-socorro, padarias, açougues, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, enfim, o que você precisa, você tem perto de você. Somente a Xavier Imóveis tem os melhores lotes em Pirassununga e Porto Ferreira também, o condomínio Manacás. Para você ter um acesso a estes imóveis, a estes lotes, basta fazer o contato com a Xavier Imóveis através dos telefones 3563-0543, 997-85-5652, ou indo pessoalmente ao escritório na rua Pereira Bueno 972, esquina com a rua Dom Pedro II, a 100 metros da estação rodoviária. Xavier Imóveis, uma empresa realmente que leva você a morar nos melhores lugares de Pirassununga, Porto Ferreira e também em mais de 62 cidades, onde existem os loteamentos da Jossan Desenvolvimento Urbano. Falando, meu amigo, olha aí, meu amigo, preste atenção, é com você agora, meu amigo Leozinho, trazendo as novidades da Focinhos Pet Shop. É com você, Leozinho. E aí, galera, aqui é o Léo da Focinhos Pet Shop, a loja da economia, no seu depósito aqui. Estamos com uma grande quantidade de Magnus. Isso aí é Magnus da Focinhos Pet Shop com preço muito especial. Lembre-se, precisou de rações, ligue no Disque Rações da Focinhos Pet Shop 3562-6767 ou um Zap Ração no 99707-0899. A Focinhos Pet Shop, suas entregas é gratuita. Lembre-se disso, gente. Focinhos Pet Shop, a loja da economia. Uhul! Fui! ...101 no Jardim Europeu. Você tem uma loja completa de móveis e escritórios em geral. Estamos falando da Piramóveis, prateleiras de aço, cadeiras gamers para até 120 quilos, sistema relax com travamento e espuma de alta densidade.
Reformas de cadeiras, troca de tecidos, troca do rodízio e troca de rodas. Piramóveis, Avenida Panguai 101, Jardim Ouro Preto, telefone 3561-5108, 998-22-9789. Piramóveis.com.br. A continuidade da entrevistas. Roda aí, Vinícius. Ouvir então atentamente, eu ouvi o que esse advogado disse. Pode rodar, Vinícius. Eu chamo agora o senhor advogado Dr. Rafael Freire. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus, porque eu acho que é o momento até agora mais importante da minha vida. E agradeço a deputada Júlia Lucy pela oportunidade e a todos os presentes, uma ótima noite a todos nós. E o meu tempo inicialmente era de 15 minutos e eu vou ter que ser mais rápido, então vou abrir mão do meu slide e vou tentar ser o mais breve possível, porque eu acho que eu tenho a resposta que todos fizeram sobre quem é que vai se responsabilizar pelas vítimas da vacina experimental. Mas antes de falar sobre isso, eu quero me apresentar. Meu nome é Rafael Lima Freire, sou advogado e também sou servidor público. Há quase 10 anos eu sou servidor público da Câmara dos Deputados e trabalho na advocacia da Câmara dos Deputados. E lá, nesse tempo, eu tenho uma experiência, em outros cargos também, de justamente assessorar e aconselhar os gestores públicos, né, na assessoria jurídica, técnico-jurídica, sobre o que não fazer. Por isso que eu vou trazer agora a questão da responsabilidade, porque, pela primeira vez, o gestor que assinou cada um desses decretos de obrigação de vacina vai responder pessoalmente pelos seus atos. Quero fazer uma observação. Por motivos íntimos, por desconfiar do processo eleitoral brasileiro, por não ser bolsonarista, por não ser petista, por não ser de rótulo nem de direita nem de esquerda, por ter um pensamento livre, eu decidi não votar nas últimas eleições. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho interesse político, isso não é uma questão política, como a mídia tem feito, como o Facebook tem feito, o Instagram, como as pessoas todas, e me desculpem, meus amigos do MBL, perdoem-os, eles não sabem o que fazem. Mas eu gosto muito porque eu os conheço pessoalmente e eles têm a melhor das intenções. E eu os conheço e eles são pessoas boas. E o que eu quero dizer é o seguinte, não sabem o que fazem, não sabem o que fazem. E o que eu quero dizer é o seguinte, alguns poucos meses estive internado porque eu fui separar uma briga de 2 cachorros grandes na chácara que eu moro e tive que tomar uma vacina antirrábica, tive que tomar vacina antitetânica. Então eu não sou antivacina. O que eu sou é antivacina experimental. Por quê? Porque a gente está fazendo uma terapia genética na nossa sociedade sem estudos técnicos, sem estudos científicos suficientes. E aqui eu trouxe o parecer da Anvisa, que já foi muito bem mostrado pela doutora Maria Emília Gadelha, e também eu trouxe a RDC 475/2021 da Anvisa, artigo 5º, autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental. Por meio desse artigo, a Anvisa, ela exige o compromisso das fabricantes com a conclusão do desenvolvimento clínico da vacina contra a Covid, ou seja, por ser experimental, a Anvisa exige que haja uma conclusão de um estudo que ainda não terminou. Mesmo assim, me desculpa, Arthur, mas eu tenho que falar, mesmo assim a Anvisa cometeu o crime, não é falta de respeito, é crime, de aprovar um registro definitivo para uma vacina experimental, induzindo a população a pensar que a vacina ela é definitiva. Só que, o que ela fala? Ela fala, a eficácia e segurança da vacina Comirnaty, que é a Pfizer, em longo prazo não foram estabelecidas. Não há evidência de que a vacina Comirnaty previna a transmissão de SARS-CoV-2 de pessoa para pessoa. Há incerteza sobre a eficácia da vacina contra novas variantes do coronavírus.
a fim de confirmar a eficácia e a segurança da Comirnaty, apresente até janeiro de 2024 o relatório de estudo clínico final. Mas se for esperar até 2024, e seguindo as estatísticas apresentadas pelo Dr. Nasser, quem estará vivo? Quem é que está acompanhando esses casos? Ninguém está acompanhando esses casos. Então vamos lá. Vamos dizer o que o STF fala sobre o assunto, porque a questão aqui é que os gestores do nosso país estão sendo muito mal assessorados. Se eles tivessem assessoria jurídica competente, eles não estariam decretando vacinação compulsória. Quem quiser, toma quem quiser essa vacina experimental, mas não obrigue as pessoas a tomar uma vacina experimental. Vamos lá. Artigo 15 do Código Civil. Ninguém poderá ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. No caso do meus pêsames, Bruno, ele não foi obrigado, foi uma opção. Mas eu tenho um amigo do meu trabalho que foi obrigado, e ele tomou a vacina. Coincidência ou não, infelizmente ele teve uma convulsão essa semana. Espero que não tenha sido por causa da vacina. STF, eu espero mesmo, porque ele já teve episódios anteriores, mas isso é uma coisa que, dentro da bula da Coronavac, que foi a vacina que ele tomou, fala que as pessoas que têm convulsão não podem tomar Coronavac. E isso não é alertado pelas autoridades sanitárias. O STF, embora haja muitas críticas contra o STF, e muitas são merecidas, mas em 2020, no julgamento da DI 6586 e 6587, o STF decidiu que a proibição da vacina forçada, ele decidiu pela proibição da vacina forçada, ele decidiu pela exigência de prévio consentimento informado do usuário. Ora, o que é isso? Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde. Ninguém pode ser submetido a um tratamento experimental sem assinar um termo de consentimento esclarecido. O que isso significa? Significa que você, com a vacina experimental, você precisa saber dos riscos que você corre. Você não pode tomar uma vacina sem saber o que vai acontecer com você. Então, para isso, a nossa legislação, e não só a nossa legislação nacional, mas também a nossa legislação internacional, porque isso também está no julgamento de Helsinki, está no Código de Nuremberg, está também, inclusive isso é crime, que aí a gente vai depois entrar na questão da responsabilidade pessoal dos agentes que estão fazendo isso, porque isso é crime contra a humanidade, segundo o Estatuto de Roma. Além disso, os gestores, meus queridos gestores, interrompam já o que vocês estão fazendo. Prefeitos, governadores, reitores de universidades, secretários de saúde, diretores de órgãos que estão exigindo vacinação obrigatória. Não façam isso. Por quê? Porque isso é inconstitucional, isso é ilegal, isso fere todas as normas de direito interno e de direito internacional, inclusive a decisão do STF. Por quê? Houve um engano. Essas pessoas foram mal assessoradas e acreditavam que estavam em conformidade com o posicionamento do STF. Mas não estão, porque o posicionamento do STF não permite isso. O que acontece? Erro grosseiro do agente público. Segundo o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de erro grosseiro ou dolo. Na caracterização de erro grosseiro, segundo decisão nova do Supremo de 2020, para a pandemia, leva-se em consideração pelas autoridades: 1. Estándares, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecido por organizações e entidades internacional e nacionalmente conhecidas. Ora, como que você determina uma vacinação compulsória se você não tem a OMS apoiando a vacinação obrigatória, o passaporte da vacina, você não tem o Conselho Federal de Medicina apoiando, você não tem o Conselho Nacional de Saúde apoiando, você não tem
Você não tem nada, nada, ninguém apoia isso, nem o STF apoia isso. Então, eles estão assinando decretos e eles não sabem o que estão fazendo. E outra coisa também que o STF determina: configura erro grosseiro para fins de pandemia, hein, gente? Configura erro grosseiro do ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia. O Brasil está sendo prejudicado economicamente por causa também desses passaportes. Então, é um erro grosseiro em vários aspectos, em vários aspectos. E o que acontece? Esse erro grosseiro gera a corresponsabilização da pessoa que está cometendo. Só que, segundo a lei de introdução às normas do direito brasileiro, esse erro grosseiro gera a responsabilização pessoal do agente. O que isso significa em termos práticos? Em termos práticos, isso significa que em vez de você processar o Estado de São Paulo pela morte do seu filho, você pode processar o Dória. Por quê? Porque, segundo o STF, ele cometeu e continua a cometer atos administrativos em desconformidade com as normas e organizações internacionais e nacionais, sem pareceres técnicos e ao arrepio da lei e dos princípios em relação à saúde, à economia e à vida. Então, nesse caso, agentes públicos que estão cometendo essa ilegalidade, comecem a preparar os bolsos, porque as indenizações não vão sair dos cofres públicos, porque os cofres públicos não têm culpa disso. Vai sair de cada um que cometeu o erro grosseiro. E eu quero dar um recado também para os erros grosseiros sendo cometidos pela Anvisa. Cada pessoa que assinou cada nota técnica vai ser responsabilizada pessoalmente com o seu CPF. Então prepare todos os bens para responder às vítimas eventuais das vacinas, que não são mais tão eventuais, porque já são muitas vítimas. Então, assim, quem quiser tomar vacina, eu respeito, tome a vacina, é um experimento, mas exija um acompanhamento do protocolo científico, pelo menos até 2023, 2024, quando concluem os estudos. Não faça isso, porque todo mundo vai. Com todo respeito, não seja burro. O que está acontecendo? Seja crítico, leia a bula do medicamento. Não faça isso. Não vacine as nossas crianças sem ler a bula do medicamento. E eu, por fim, quero dizer que vocês, gestores, vão precisar de bons advogados daqui para frente. E não contem comigo, porque eu estarei do outro lado, atrás de vocês. Muito obrigado. Muito bem, está aí, portanto, senhores e senhoras, tirem as conclusões. E eu fecho o programa de hoje agradecendo aí as críticas, né, as pessoas que não têm capacidade para fazer um jornalismo, então, enfim, para se expor, né, para colocar a sua opinião, que não tem moral, não tem capacidade, e usam de fake, né, para ficar aí agindo, né. Cuidado que o fake vira contra o fake, hein. Tenham todos uma excelente noite.